Exercício 10. Quatro forças atuam numa placa de 700 por 375 mm, como mostrado na figura. Encontre a resultante dessas forças. Isso em A, né? Em B, localize os dois pontos onde a linha de ação da resultante intercepta a margem da placa. Ok, pessoal? Perceba, pessoal, que nesse caso, o que é que acontece? Nós temos quatro forças atuando. Essa de 340, essa de 500, essa de 760 e essa de 600. Percebam que essas três forças, elas são concorrentes. A linha de ação dela, ó, tá vendo que a linha de ação passa aqui por D, da força 500, da força 340 também passa por D e de 760 também passa por D. Já a força de 600 não passa. Ok? Então, para eu achar a resultante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar todas as forças para um determinado ponto. Então, vamos levar aqui para o ponto D. Quando eu trabalho com a força de 740, né, não preciso fazer nada. É só eu levar ela para o ponto D, porque eu estou deslocando sobre a sua linha de ação. Aqui está aqui, ó, 340 N. A mesma coisa 760. Eu levo para o ponto D sem precisar fazer nada. 360 N. Idem para 500. É só levar deslocando por sobre a sua linha de ação, né? Sendo que para 600 aí o bicho pega. Porque a linha de ação de 600 é CA, que não passa por D. Posso levar o 600 lá para D? Posso, desde que eu leve junto com ele o momento. Então eu levo os 600 para lá e levo o momento que 600 provoca em relação a D. Ó. Perceba que esse momento está no sentido que, ó, horário, ok? De quanto? 600 vezes 0,5. Então, quando você vai fazer essa analogia, pessoal, você vai ter a seguinte situação. Está aqui o ponto D. Nesse ponto D, eu vou ter a força de 340 newtons, ok? Atuando. Escrever aqui 340 newton, beleza? Aqui eu tenho a força de 500 newton, né? Aqui eu tenho a força de 760 newton, ok? Tá aqui as três forças atuando dele. Vou levar a força de 600. Tá aqui a força de 600 newton, mas sendo que eu tenho que levar o que, pessoal? O momento que ela provoca. Momento no sentido horário, ou seja, se eu segurar essa minha estrutura em D com o dedo e aplicar essa força de 600, a tendência de giro dela é essa aqui, ó, sentido horário. De quanto? 600 vezes 500 milímetros, ou seja, dá 300 newton metro. Ok, pessoal? Então pronto, ó, tá. Professor, como é que eu vou achar a resultante de quatro forças? O melhor é você decompor as forças que estão inclinadas, né? E fazer a resultante. Vamos fazer isso. Isso aqui vai ser equivalente para ficar mais didático. Vamos lá, ó. Tá aqui em D, ponto D. Eu tenho uma força de 600 atuando para cima, que ela está todo sobre esse eixo aqui, o eixo Y, vamos dizer. 600 newton. Então não vou fazer nada. Eu tenho que decompor esse 500 e tenho que decompor esse 340, né, ó. Então, quando você vai lá na figura, pessoal, vocês vão encontrar esse ângulo alfa aqui e esse ângulo beta. Perceba que os dois é fácil. O ângulo alfa vai ser igual, como eu tenho o cateto oposto, que é 375, e tenho o cateto de adjacência que é 500, esse ângulo alfa vai ser igual ao arco tangente de 375 milímetros dividido por 500 milímetros, né? Isso aqui vocês vão colocar lá
na calculadora, pessoal, e vão achar o valor de 36,8699 graus. Se eu quero achar o valor de beta, beta vai ser igual. Tem um cateto oposto, tem um cateto adjacente, vai ser igual ao arco tangente do cateto oposto, 375 milímetros, dividido pelo cateto adjacente, que é 200 milímetros. Ok? Quando vocês vão colocar na calculadora, vocês vão encontrar 61,9275 graus. Ok, pessoal? Então, beleza. Quando vocês decompõem o que está inclinado, ou seja, esse 340, pessoal, que a gente está trabalhando aqui, ele vai dar uma projeção aqui, ó. Pode colocar, ó. Esse 340 é beta aqui, tá vendo? Ó? Então vocês vão encontrar uma projeção aqui, ó, de 160 newton e uma projeção aqui de 300 newton, ok? Então essas duas projeções são esse vetor de 340. Quando você vai colocar o de 500, né, vocês vão encontrar uma projeção aqui de 400, ok? E vão encontrar uma projeção aqui também de 300. Ok? Então já trabalhamos com esse 340, esse 600 e esse 500. Só falta o que? O 760. Ok? 760, como ele está na horizontal, aqui ó, 760 mil. Então tá aqui a projeção de todos os vetores. Quando você vai trazer para cá, pessoal, o que é que você vai encontrar? 600 mais 300 dá... E faltei aqui o momento, né? Ó, não esqueci o momento. Aqui o momento de 300 newton, né? Então aqui vai ficar 1.200 newton. E aqui quando você faz o cálculo, ou seja, 760 mais 400, eu estou somando os dois porque estão no mesmo sentido, menos 160, pessoal, vocês vão encontrar 1.000 newtons, ok? Então, se eu quero achar a resultante, opa, ainda falta um momento aqui, professor, 300 newton metro, ok? Se eu quero calcular a resultante, tá aqui, ó, a resultante tá aqui, é só eu, ó, ok? Vamos trabalhar com essa resultante. Qual a intensidade dessa resultante? Vai ser igual a raiz de 1000 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado, ok? Então, quando você vai na calculadora, você vai achar a resultante igual a 1.562,05 newton, ok? Se eu quero achar a direção dessa resultante, né? É só, como eu tenho o cateto oposto, que é 1.200, né? E tem o cateto adjacente, que é 1.000, ok, pessoal? Vocês vão encontrar este ângulo aqui, que eu vou chamar de ômega, como sendo a direção dessa resultante, que na calculadora vai dar 50,194 graus, ok? Então a resultante é essa aqui. Sendo que, pessoal, essa resultante, nessa posição aqui em D, ela está com um momento aplicado. Então, é interessante eu levar para uma posição de forma que só tenha essa resultante. Tá entendendo? E não momento. Que posição é essa? Vamos deslocar aqui em relação a essa aresta aqui, ó, horizontal, ou seja, EDC. Perceba, pessoal, que se eu tentar levar esse D para cá, ó, o que é que vai acontecer? Essa resultante, cuja projeção
1.200, em relação a esse ponto aqui, ó, estou tentando levar mais à direita, tá entendendo? Posso pegar essa resultante e trazer para cá? Posso, sendo que eu vou ter que levar o momento que ela provoca em relação a esse ponto. Perceba que em relação a esse ponto, somente esse 1.200 provoca o momento, né? Ó, porque esse 1.000 não provoca, a linha de ação dele passa por esse ponto. Mas perceba que quando eu faço 1.200 vezes essa distância aqui, eu estou aumentando o valor do momento em relação ao sentido horário. Tá entendendo? Então eu não posso trazer para esse lado. Agora, se eu trazer para cá, ó, preste atenção. Vou trazer para cá, ou seja, para a esquerda. Quando eu trago para a esquerda, esse 1.000 também continua sem realizar momento, porque a linha de ação dele passa por esse ponto. Ok? Mas esse aqui provoca. E note, pessoal, que em relação a essa distância X, ele provoca um momento sentido que, ó, anti-horário, que vai anular esse 300. Ah, professor, então eu tenho que ver qual é o valor de X que vai gerar um momento de 300, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, mas sentido o quê? Contrário, para anular. Ok? Então, que posição é essa? Vai ser uma posição 1.200 vezes x, vai ter que gerar um momento de 300 Newton metro, né, pessoal? Ok, entenderam? Aí você vai lá na calculadora, 1.200 Newton metro. Você vai lá na calculadora e vai encontrar uma posição de x igual a 0,25 metros ou 250 milímetros. Então, nessa posição aqui, distante de 250 milímetros, ou seja, na metade desse 500, lá só está atuando a resultante. Ou seja, essa resultante que nós encontramos está atuando lá, somente ela na boa, sem momento nenhum. Então, se eu quiser, por exemplo, um equilíbrio dessa estrutura, chego nesse ponto aqui, ó, faço um buraco, prego um prego lá, coloco um prego lá, pronto, está equilibrado. Note que eu equilibrei somente com um prego, porque naquele ponto, essa peça sujeita a esse carregamento não tem como girar. Entendido, pessoal? Ok? Então, qualquer dúvida, encaminhe para mim. Vamos ver a resolução do exercício 11, pessoal. Antes de nós entrarmos nesse exercício, vamos trabalhar com uma revisãozinha breve do que a gente vinha trabalhando com relação à estrutura no plano, ok? Então, nós estávamos atuando com a força F, né, em relação a um plano. Então, perceba que quando eu quero o momento que essa força F provoca em relação a um determinado ponto O nesse plano, sempre o valor desse momento vai ser o que? Perpendicular a este plano. E utilizando a regra da mão direita, você sabe o sentido. Nesse caso, essa força F provoca em relação a O um momento entrando no plano, né? Regra da mão direita. Então, caso eu queira retirar essa força da sua linha de ação, basta eu levar ela para o ponto onde eu quero, por exemplo, para o ponto F, e levar consigo o momento que ela provoca. Ou seja, se eu determinar a menor distância entre essas duas linhas de ação, ou seja, eu determinei o braço de alavanca. Então, esse momento vai ser F vezes D. Ok? Agora, pessoal, se uma peça estivesse atuando agora no espaço, vou colocar uma peça aqui bem bonitinha, essa peça aqui está atuando no espaço, e nessa peça eu tenho um momento provocado por qualquer força, seja lá qual for, né? Então, toda vida que eu vou representar um momento, como um momento ele é proveniente de um produto vetorial, eu coloco duas cabecinhas no vetor para vocês perceberem que isso aqui foi gerado por um produto vetorial. Então, em relação a essa cabeça dessa peça aqui, pessoal, que eu estou trabalhando, o que é que acontece? Esse momento tem a ação de três momentos distintos, ok? Se eu decompor essa força
Nesse sistema de eixo, então eu vou ter o que, pessoal? Esse momento aqui, ó, né, ó, nesse sistema de eixo aqui, perpendicular a esse, vou ter um momento aqui, e ao longo do eixo da peça vou ter um outro momento, ok? Então vou ter 3 momentos atuando, né? E vocês vão perceber, pessoal, isso lá em resistência dos materiais, que esse momento que eu vou trabalhar, esse M1 e esse M2, vão gerar nessa peça momentos fletores, ok? E já esse momento MT, ele vai gerar um momento torsor. Então imagina que nessa régua, esse momento atuando aqui, ó, tá vendo, ó? Então vai gerar esse momento fletor, né, ó? Vai gerar esse momento fletor, ok? Não sei se vocês vão perceber, e vai gerar esse terceiro que é um momento torsor, ok? Esses 3 esforços que eu acabei de entortar a régua, né? Esses 3 esforços, eles vão ser trabalhados lá em resistência dos materiais de forma diferente, né? E vamos ter casos aonde a transferência das forças da sua linha de ação para um determinado ponto vai gerar um momento, mas sendo que esse momento é única e exclusivamente torsor, ok? Aí quando você trabalha com essa questão, eu não tenho mais a equivalência com relação à flexão, né? É isso que a gente vai trabalhar nesse exercício 11, né? Que tem o seguinte enunciado: 3 forças de uma mesma intensidade P atuando no cubo de lado A, como mostrado na figura, ok? Substitua as 3 forças por um torsor equivalente. Determine sua intensidade, direção e sentido. Ou seja, eu vou substituir essas 3 forças, F1, F1, F2 e F3, né, num torsor, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos levar todas essas forças, tanto F1 como F2 como F3 para a origem. Então, eu vou colocar o sistema de eixo X, Y, Z, ok? Então, se eu pegar essa força F aqui, pessoal, e trazer ela para cá e dizer que a intensidade dela é P, né? De acordo com o enunciado, eu vou ter essa força P aqui, ó. E percebam, pessoal, que essa força P, eu tirando ela dessa linha de ação, trazendo ela para cá, ela vai provocar momento em relação a X. Aí vocês vão perceber, não, porque ela é paralela a X. Ela vai provocar momento em relação a Y? Também não, porque ela é o que, pessoal? Ela é concorrente com Y. Ela só vai provocar momento em relação ao eixo Z. E perceba, pessoal, que você já identifica pela regra da mão direita que esse momento vai estar lá para trás, ó. Ok? Se você colocar a regra da mão direita aqui e aplicar os dedinhos na direção da força, esse dedão aqui, que eu não sei o nome dele, vai dizer o sentido do momento. Então você vai perceber que essa força P, que aqui está como F1, eu levando ela para a origem, vai gerar um momento aqui, ó. Aí vou colocar 2 cabecinhas, ó. De quanto? P vezes o braço de alavanca, que vai ser o que, pessoal? Vai ser A, que é a menor distância da linha de ação para a origem, ok? Então, PA. Beleza? Se eu pegar essa força 2 aqui, ó, aí vou levar ela para a origem. Beleza, tá aqui P atuando na origem. Ela vai provocar momento? Aí vocês vão ver. Ah, professor, ela não provoca momento em relação a Y, não. Por quê? Porque ela está paralela ao eixo Y. Também a Z, porque ela é concorrente ao eixo Z. Então, ela está provocando momento em relação a X. E percebam que esse momento que ela provoca também vai estar lá para trás, ó. Então, vou colocar 2 cabecinhas para vocês identificarem como sendo momento. Também de quem, pessoal? AP. Ok? E agora? Falta o F3, que é uma força P. Vocês vão perceber que o F3 vai gerar momento em relação ao eixo Y, já que essa força aqui ela é paralela ao eixo Z e ela é concorrente ao eixo X. Jamais eu vou fazer um eixo girar aplicando a força concorrente a ele,
ok? Mas em relação a y, ó, e perceba também novamente que utilizando a regra da mão direita, o valor desse momento vai ser para baixo, ok? Ok, de A, P. Então vocês vão perceber, pessoal, voltou a colocar a força P aqui, ó. Vocês vão perceber que a força P, né, ela é proporcional ao momento provocado, porque você pode perceber que os momentos estão multiplicados por um A, né? E a força P é somente o P, então você tem uma força P atuando aqui, ó. Deixa eu fazer porque são os mesmos tamanhos, né, ó. Então atuando aqui no eixo, tá vendo, ó? No eixo origem C. Então você tem essa força P. E o momento também no mesmo eixo, sendo que lá para trás. Então você tem um sistema que ele chama de substituir as três forças por um torsor equivalente, ou seja, você vai substituir por um torsor, né? E quando você tem esse caso, você não consegue mais deslocar para canto nenhum, que o torsor sempre vai acompanhar essa força, né? Então, pessoal, aí depois ele pede o que? Determine a intensidade, né, desse torsor. No exercício ele pega a intensidade da força, mas aqui eu vou calcular o torsor. Vocês vão verificar que esse momento vai ser igual ao que, ó, menos PAI, ok? Esse valor negativo que está lá para trás, menos PAJ negativo que está para baixo com relação ao eixo J, menos PAK negativo com relação ao eixo Z está lá para trás. Então, se eu quero calcular a intensidade desse momento, torsor, né, ó, que vai ser igual ao que? Aí a intensidade você vai trabalhar com menos PA ao quadrado mais menos PA ao quadrado mais menos PA ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a quanto, pessoal? 3P ao quadrado A ao quadrado, ok? Se eu quero a raiz disso aqui, né, ó, se eu quero a raiz disso aqui, a intensidade desse momento vai ser igual a raiz de 3 vezes P vezes A. Essa é a intensidade. Se você quer saber aqui a direção e o sentido, o ângulo é só você calcular como os vetores, os cossenos diretores, né? Eu pego a intensidade e divido pela intensidade, ok? Então, se eu quero saber qual é o cosseno diretor em relação ao eixo X, qual é o ângulo que esse vetor faz em relação ao eixo X, isso aqui vai ser igual, qual é a projeção dele em I, ó, menos PA, dividido pela intensidade, raiz de 3PA. Corto isso aqui com isso aqui vai dar θx igual ao arco cosseno de menos 1 sobre raiz de 3. Ok, pessoal? Aí vocês vão lá na calculadora e vocês vão encontrar 54,73 graus, ok? Ele vai dar um valor de 100, mas aí você vai trabalhar com o ângulo com relação ao primeiro quadrante, não é? Então essa, se você quer saber o valor do cosseno em relação ao eixo y, isso aqui vai ser igual a mesma coisa, PA sobre raiz de 3 sobre PA, corto PA com PA, vai dar os mesmos valores, né? E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Esse é o caso de um sistema equivalente de três forças, onde eu vou colocar um torsor equivalente, né? E neste caso nós não tem como mais trabalharmos com o caso onde você só tem torsor, né? Diferentemente que a gente vinha trabalhando nos exercícios anteriores. O próximo exercício ele vai ser mais esclarecedor, porque a gente vai trabalhar com a estrutura tridimensional, mas ela vai ter como você manipular com relação ao eixo X e ao eixo Y as forças, né, anulando os momentos.